Eu sou. Boa noite, casa. O movimento Casa tem sido um sopro do Espírito de Deus no meu coração. E pelo que eu posso perceber, graças a Deus, não apenas no meu coração. Desde o domingo, dia 5 de maio, quando eu encorajei pessoas a me enviarem um e-mail, casa@ibabe.com.br, e dizendo que estão disponíveis, interessadas, dispostas a abrir as suas casas para pequenos encontros de estudos bíblicos, eu não cansei de receber notícias e de encontrar pessoas me dizendo que estão também entusiasmadas e contagiadas com essa ideia, com essa possibilidade de reunir pessoas ao redor da Bíblia, com Jesus, para estudar o Evangelho e estudar a Palavra de Deus. Nós já temos mais de 600 casas cadastradas, e se você ainda não fez isso, faça ibabe.com.br/casa, tem o cadastro, você pode preencher, oferecer a sua casa para um grupo aberto, isto é, você está disposto ou disposta a receber pessoas que nós vamos indicar ou que vão se inscrever para participar, pessoas que você não conhece, mas que você vai abrir a sua casa para receber essas pessoas. É uma expressão de hospitalidade da sua parte. Você pode também cadastrar a sua casa para fazer grupos fechados, isto é, você convida as pessoas que você quiser, da sua família, seus amigos, enfim, você forma o seu grupo. Então você pode ter grupos abertos, grupos fechados, e nós temos mais de 600 casas já cadastradas. Então vá lá, ibabe.com.br/casa, faça seu cadastro ali também. Toda quinta-feira, a partir de agosto, toda quinta-feira, a primeira quinta-feira inclusive é 1º de agosto. A partir da quinta-feira, 1º de agosto, próximo, eu estarei ao vivo, das 20h30 às 21 horas, dirigindo um estudo bíblico. Vou usar o Talmidim 52, esse livro que escrevi, o subtítulo é O Passo a Passo de Jesus em Meditações Semanais. Então nós vamos estudar o Talmidim 52 toda quinta-feira, das 8h30 às 9 da noite. Esse registro vai ficar disponível no site para as pessoas, as casas que estão fora do Brasil. Nós temos mais de 20 países e casas cadastradas em mais de 20 países que estão interessados em participar. Então, os estudos ficarão disponíveis para quem está fora do Brasil acompanhar de acordo com o fuso horário do seu país ou do dia em que tiver melhor disponibilidade ou melhor conveniência. Então, toda quinta-feira, às 20h30, nós estaremos juntos, eu vou entrar ao vivo e dirigir um estudo bíblico, porque o Casa é um movimento de estudo bíblico nas casas. O Casa não é a expansão da IBAB, não é a IBAB em outros lugares, Casa não é uma nova forma, um novo jeito de ser igreja. Casa é isso, é um movimento de estudos bíblicos com a curadoria virtual da IBAB e que eu tenho o prazer de dirigir e de conduzir. Estou muito animado e espero encontrar você a partir de agosto, de quinta-feira à noite. E há 4 coisas que você precisa saber a respeito de um encontro casa. Eu fui revisitar os meus textos antigos, os meus livros na minha estante a respeito de pequenos grupos, células, movimentos familiares, igreja doméstica. Fui rever o Novo Testamento, tenho orado muito a respeito, tenho pensado, repensado. E há 4 grandes convicções que eu tenho a respeito desse movimento casa. Há 4 coisas que você precisa saber sobre um encontro casa. A primeira coisa que você precisa saber é que um encontro casa é uma conversa onde Jesus está presente. Um encontro casa é uma conversa onde Jesus está presente. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus fez uma promessa para nós. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Jesus está com a gente, Jesus está presente quando nós nos reunimos e nos encontramos em seu nome. Quando nós invocamos a sua presença, Ele está conosco. Jesus disse que
ele edificaria a sua igreja. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 15, Jesus pergunta aos seus discípulos: o que é que vocês dizem que eu sou? Quem vocês acreditam que eu sou? Então Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus diz: bem-aventurado é você, Pedro, Simão Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então Jesus está dizendo: olha, esta pedra... Bom, o próprio Pedro entendeu que a pedra era Jesus. No capítulo 2 da sua primeira carta, o Pedro diz assim que Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular, é a pedra que foi rejeitada, mas ela é a principal pedra do edifício. Então Jesus é a pedra. Mas esse Jesus, conforme a confissão de Pedro, o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, sobre o Cristo, Filho do Deus vivo, a igreja está sendo edificada pelo próprio Cristo. Então, quando nós estamos reunidos em nome de Jesus, Jesus está assumindo a prerrogativa, a responsabilidade de edificar a sua própria comunidade, a comunidade que se reúne ao seu redor, a comunidade que se reúne em seu nome, a comunidade, na verdade, que se reúne nele, Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. O apóstolo Paulo diz que não há outra pessoa que nos liga a Deus, senão Jesus Cristo homem. Paulo diz na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então é muito importante que você saiba, acredite, creia nisso, que um encontro casa é um encontro onde Jesus está presente, porque nós nos reunimos em nome de Jesus. Jesus está edificando a sua igreja, e se Jesus está edificando a sua igreja e Ele está presente, nós não precisamos de mais ninguém, porque somente Jesus é o elo, é o vínculo, é aquele que nos liga a Deus. Bom, a segunda coisa que você precisa saber e deve acreditar para um encontro casa é que um encontro casa é uma conversa ao redor das Escrituras Sagradas. Um encontro casa é uma conversa ao redor das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil, é proveitosa para instruir, para corrigir, para nos guiar, para nos tornar pessoas à semelhança de Cristo e pessoas capazes de servir a Cristo. Na linguagem do apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, os versículos 16 e 17, ele fala que a Escritura é útil para que as pessoas sejam perfeitas e perfeitamente preparadas para toda boa obra, para que sejamos mais parecidos, semelhantes, mais como Cristo, e possamos fazer mais por Cristo. É a palavra de Deus, são as Escrituras Sagradas. Paulo escreve nessa segunda carta, o mesmo capítulo 3, que as Escrituras Sagradas podem nos fazer sábios para a salvação. Escrituras Sagradas, a Bíblia. Nós cristãos, nós não somos livres pensadores. Nós não nos encontramos para trocar ideias, opiniões e fazer conjecturas a respeito do mundo espiritual. Evidentemente que nós fazemos isso, nós trocamos ideias, opiniões, interpretações, fazemos conjecturas, damos asas à nossa imaginação, fazemos perguntas, estimulamos o debate, nós ensaiamos respostas, mas a Escritura Sagrada é a nossa referência, é o nosso balizamento. A Escritura Sagrada é o horizonte dentro do qual nós fazemos a nossa reflexão. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós entendemos a respeito do mundo espiritual, precisa encontrar lugar de referência nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus é a nossa segurança. Nós lembramos o autor da carta aos Hebreus, que inclusive ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus, há muitas conjecturas, mas nós não sabemos quem é o autor da carta. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, o autor diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é penetrante, ela penetra e separa juntas e medulas,
ela vai lá no fundo, vai no âmago da nossa interioridade, da nossa subjetividade, da nossa intimidade, da nossa consciência, e é ela, a palavra de Deus, viva, que produz fruto de vida em nós. Então, um encontro casa é um encontro, primeiro, em que Jesus está presente. Segundo, é um encontro ao redor das Escrituras Sagradas. Terceiro, o encontro casa é uma conversa assistida pelo Espírito Santo de Deus. Então a terceira coisa que você precisa saber, precisa acreditar e ter essa convicção, é que um encontro casa é uma conversa assistida pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo fala que quando nós nos reunimos, ele escreve isso aos Coríntios, na primeira carta, o capítulo 14, a partir do verso 26. Ele diz assim, quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem doutrina, um tem revelação, um tem língua, outro tem interpretação, e tudo deve ser feito para a edificação da igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele está escrevendo isso aos Coríntios no contexto dos dons espirituais. Ele está dizendo, desde o capítulo 12, ele começa o capítulo 12 dizendo, sobre os dons espirituais, sobre as coisas espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Aí então ele diz lá no versículo 4, que há diversidade de dons, depois ele diz, há diversidade de ministérios, depois ele diz, há diversidade de operações, e no versículo 7 do capítulo 12, eu acho tão extraordinário, ele diz que para cada um de nós, Deus dá uma prova da sua presença, uma manifestação da sua presença. E os dons espirituais, os dons do Espírito, são essa ministração da presença de Deus entre nós pelo seu Espírito. Por isso Paulo escreve em Coríntios 12, o versículo 11, que é o Espírito de Deus quem distribui os dons a cada um, como Ele quer, quando Ele quer, do jeito que quer, mas sempre para a edificação comum, para o proveito comum. Jesus deixou essa promessa para nós. Ele disse que não nos deixaria órfãos, mas mandaria o Conselheiro, o Paráclitos, o Consolador. Se você abre a sua Bíblia em João, capítulo 14, você vai ler Jesus dizendo lá no versículo 26 que o Espírito de Deus nos ensinaria, nos faria lembrar o que Ele nos ensinou. No capítulo 16, esse é um texto muito lindo, a partir do versículo 7, Jesus diz que o Espírito Santo, quando viesse, nos convenceria do pecado, da justiça, do juízo, Ele nos guiaria a toda a verdade, Ele testemunharia a respeito de Jesus, João 15, 26. João 16 fala que Jesus diz assim, o Espírito Santo vai pegar daquilo que é meu e vai fazer conhecido de vocês. O Espírito Santo vai me glorificar. Então, nós nos reunimos em nome de Jesus, ao redor da Bíblia Sagrada, acreditando, convictos de que o Espírito Santo de Deus nos conduz enquanto nós conversamos. Nessa roda de conversa em que Jesus está presente, e nós estamos com as Escrituras abertas, a Bíblia aberta, estamos estudando as sagradas letras que podem nos fazer sábios para a salvação, o Espírito de Deus vai nos conduzir. Você diz assim, mas eu não sei ensinar a Bíblia, eu nunca estudei a Bíblia. Então, dê esse passo de fé, reúna-se em nome de Jesus, abra a sua Bíblia, creia que o Espírito Santo vai se manifestar e vai conduzir a conversa de vocês. E eu vou ter esse sagrado privilégio e esse sagrado encargo de oferecer a você um estudo bíblico a cada quinta-feira à noite. Bom, a última coisa que você precisa saber sobre o encontro casa, é que um encontro casa é um encontro com Deus. Um encontro casa é um encontro com Deus. Eu me lembro, na minha juventude, eu cantava nas reuniões de louvor, nesse dia feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Eu queria lembrar disso e sugerir para você, encorajar você a esse respeito.
Um encontro casa é um encontro com Deus. Nós estamos o tempo todo na presença de Deus, mas em alguns momentos da nossa vida nós dedicamos a nossa atenção exclusiva a perceber a presença de Deus, a ouvir a voz de Deus, a discernir os movimentos de Deus no nosso coração. Eu tenho a profunda convicção de que quando nós nos reunimos, em nome de Jesus, Jesus está presente conosco. Quando estamos reunidos em nome de Jesus e Jesus estando presente, nós abrimos as Sagradas Escrituras para meditar na Palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus nos conduz, nos guia, nos orienta, ilumina a face de Jesus presente para que possamos contemplá-lo à luz da sua palavra. E isso é um encontro com Deus. Eu não tenho dúvidas de que uma reunião em nome de Jesus, ao redor da Bíblia Sagrada, sob a assistência do Espírito Santo, isso é sim um encontro com Deus. O encontro casa é um passo de fé para muitas epifanias, para muitos encontros com Deus. Eu tenho essa oração, que a cada noite de quinta-feira, pelo menos, você tenha essa experiência extraordinária, essa experiência maravilhosa espiritual, de estar reunido, reunida com pessoas interessadas em estudar a Bíblia. Jesus estará com vocês, Jesus estará conosco, a Bíblia aberta, o Espírito Santo nos guiando, e nós teremos maravilhosos encontros com Deus. Eu oro que seja assim, que Deus abençoe você, a sua casa, que Deus nos abençoe e todas as casas que estiverem juntas a cada quinta-feira à noite, no encontro e no movimento casa.